buenos dias, que tal? Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos a correção, tá bom? Da página 90, já que a 91 são respostas pessoais, né? Então hoje se fará necessário apenas a correção da página 90, que vocês tinham que ler, né? O diálogo entre Violeta e Raquel. E depois responder as perguntinhas, tá bom? Então vou ler a pergunta e já fazer a correção. E antes de começarmos, eu quero deixar um recado também, tá? Muitos não estão enviando as lições e deixam para enviar sempre no finalzinho do bimestre. Então, pessoal, peço que vocês enviem semanalmente para que eu possa avaliá-los, né? Se vocês estão acompanhando a matéria, estão entendendo, estão participando, né? Já é um pouco difícil avaliar vocês de longe e ainda se não enviam a lição, fica um pouquinho mais difícil. Então, eu peço a colaboração de vocês, que é a participação semanalmente nas minhas aulas de espanhol também, que assim como as outras também é muito importante, tá bom? Então, exercício 1A. Quem está escutando música? La respuesta correcta es Raquel está escuchando música. La B. ¿En qué aparato está escuchando música? En un teléfono celular. La C. ¿Qué le pide Violeta? Le pide que le pase la música. Y la D. ¿Cómo le pasa la música? Se la pasa por Bluetooth. Então, essas são as respostas, tá, pessoal? Quem não enviou a página 91, que tinha que fazer, eram respostas pessoais, enfim, tá? Falar sobre o estilo musical que gosta, faça, por favor, tá bom? E me envie, ainda dá tempo. Agora, eu peço que vocês abram na página 92 do livro de vocês, que não tem essa tabela, tá bom? Que eu tô mostrando, mas a explicação da 92 tem a ver com essa tabela aqui. Então, eu vou explicar através dessa tabela, tá bom? Então, peguem o livro, por favor, abram na página 92, depois também vai ter da 93 uma breve explicação, tá bom? Então, da página 92, nós vamos trabalhar el uso del verbo gustar em espanhol. No livro de vocês, tá falando sobre o uso do verbo gustar, agradar ou encantar. E aqui a gente tem os verbos correspondentes, tá? Então, o verbo encantar em espanhol, em português, eles têm, o verbo encantar tem o mesmo sentido, encantar. Agradar, ele tem mais o sentido de adorar, tá bom? E o gustar é do verbo gostar em português. Então, todas as vezes que eu for falar de algo que eu gosto, eu vou usar o pronombre de complemento. Então, yo me. Então, sempre ao usar o verbo, eu vou precisar usar o pronome de complemento, tá? Esse pronome de complemento, tá? Ele sempre vai antes do verbo. Então, yo me, para falar de algo que eu gosto. Quando eu for falar de algo que alguém gosta, que eu quiser perguntar para alguém, eu vou me relacionar no tu. Então, vai ser te gusta, te gustan, tá bom? O te agrada, te encanta. A ele é usted, le. Então, toda vez que eu estiver me referindo a alguém, não estiver perguntando, e for uma pessoa só, le gusta, le agrada, le encanta. Quando for a primeira pessoa do plural que eu estiver me referindo a nosotros ou nosotras, nos, tá? Então, antes do gusta, ou do encanta, ou do agrada, tá? Nos gusta, nos agrada, nos encanta, enfim. Quando eu for me referir à segunda do plural, vosotros, vosotros, eu uso o pronome de complemento os. Os gusta, os agrada, os encanta. E quando eu for me referir a mais de uma pessoa, eles, elas, ustedes, les, tá bom? A mesma da ele, usted, le, só que acrescentando a letra S, que é plural. Tá? Então, sempre antes de usar o verbo gustar, a gente precisa usar me, te, le, nos, os, les, conforme mostra aí a imagem para vocês, tá? Quem quiser tirar um print fica mais fácil, porque vai precisar para fazer o exercício da lição de casa, que logo mais eu falo sobre ele, tá? E aqui, gente, nos exemplos que vocês têm na 92, me gusta mucho, te gusta Katy Perry? La verdad es que me gusta mucho el chocolate. A ti no te gustan las verduras, ¿verdad? A Jorge
Le gustan mucho los libros. ¿Os gustan los platos japoneses? No, ya no nos gusta tanto ir al cine, ahora nos gusta muchísimo más el teatro. Ni a mi mamá ni a mi papá les gusta salir de noche. A ustedes les gusta bailar? Então, todos esses exemplos, tá? Tem a ver com a explicação da aula de hoje. Então, todas essas palavrinhas que estão grifadas, tá? São pronomes de complemento junto com o verbo. Quando eu quiser falar de uma coisa que eu gosto, eu uso gusta. Se eu quiser falar de uma coisa que eu gosto no plural, acrescenta a letrinha N no final, gustan, tá certo? Quando eu também quiser falar de algo que eu não gosto, eu posso usar a palavrinha no para negativar. Por exemplo, a mí no me gusta comer chocolate, por exemplo, tá? E aí no finalzinho tem uma explicação que fala assim, ó, ¿te parece diferente? Solo tienes que seguir el mismo modelo de los verbos agradar o encantar em português. Essas conjugações também são iguais em espanhol. Então, a gente tem os exemplos aí abaixo, em português e espanhol. Em português, as flores me encantam. Em espanhol, las flores me encantam. Me encantam. Me agrada muito vir à sua casa. Me agrada muito venir à sua casa, tá? Não muda aí o sentido dos verbos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a página 93, tá certo? Que nós vamos trabalhar os advérbios de cantidade. Que são, pessoal, os advérbios de quantidade, tá? A gente usa para a gente falar das coisas que a gente gosta, né? Que a gente usa para falar, por exemplo, de quantidade, tá bom? De coisas, como, por exemplo, nos exemplos aí, tá? Não só de quantidade, mas de intensidade. Me gusta mucho. Ahora nos gusta muchísimo más el teatro. A ellos no les gusta nadar en el shopping. Então, tá? Os advérbios de quantidade, sejam de quantidade pouca ou muita, a gente vai usá-los aí para, nas frases, como vocês sabem, né? Elas vão dar o sentido de algo, como está dizendo aqui. Como em português, os advérbios de quantidade e intensidade se referem a uma quantidade em relação ao desarrollo de uma ação, tá? Então, no desenvolvimento de uma ação, a gente usa ela para dar a intenção de quantidade ou de intensidade, tá bom? Eu vou ler aqui os exemplos para vocês, das palavrinhas, e todas as palavrinhas que precisarem, tá? Serem traduzidas para o português, eu falo. As que não, que forem iguais, eu não vou ler, tá? Estes são alguns deles. Apenas, que é a mesma coisa. Casi, que é quase. Mas é a mesma coisa. Mucho, muito. Pouco, pouco. Tanto, a mesma coisa. Algo, algo. Quanto, a mesma coisa que quanto, só que com que, né? Em português a gente escreve. Menos é a mesma coisa. Muito também tem a ver com muito. Solo, só. Todo, tudo. Bastante é a mesma coisa. Demasiado. Demasiado é quando for falar algo além da conta. Por exemplo, demais, tá? Por exemplo, mis padres se preocupam demasiado comigo, né? Eles se preocupam, meus pais se preocupam demais comigo. Mitad, metade. Nada é nada. E tan quer dizer tão, tá bom? Esses advérbios de quantidade, tá? Basicamente são os que vocês usarão aí nos exercícios para responder aí para casa. Então, pessoal, vou pedir que vocês respondam para casa, páginas 92, 93 do livro. Na 92 tem um exercício para usar a forma correta aí do verbo gustar, né? Usando os pronomes de complemento antes do verbo. Página 93, exercício 1, vocês vão usar os advérbios de quantidade mais adequado de acordo com o contexto das frases. E na 2, na 93, tem a ver com aquela explicação. Lembra? Gusta, para quando for falar de uma coisa só, a frase tiver sentido de singular, e gusta para plural, quando estiver falando de mais de uma coisa, ou de uma coisa no plural, tá? Que é o gusta. Então, eu peço que vocês participem mais da aula, façam a lição, tá bom? Essas são as lições para casa, me envie pelos Schools ou pelo binóculo, tá bom? Conto com vocês. Buenos dias e adiós.